Você está precisando de coragem, proteção e força para vencer os desafios? Então prepare-se para conhecer a história incrível de São Jorge, o santo guerreiro que derrota dragões e protege os seus devotos. Afinal, quem foi São Jorge? Será que ele realmente lutou contra um dragão? Por que tantas pessoas recorrem à sua proteção? Prepare seu coração, porque a história que você vai ouvir agora vai com certeza fortalecer a sua fé e te inspirar a nunca desistir, mesmo diante dos maiores dragões da sua vida. E antes de a gente começar a história, não esquece de já se inscrever no canal, porque toda terça-feira eu tô trazendo a história de um santo diferente. Também já comenta aqui o nome de um santo ou alguma santa que tu gostaria de saber a história. O que dizer sobre São Jorge? Imagina um jovem soldado, talentoso, respeitado. Ele tinha tudo para ter uma vida de sucesso no exército romano. Ele nasceu entre os anos 275 e 280 depois de Cristo, na Capadócia, região da atual Turquia. E desde cedo ele acabou escolhendo a carreira militar. Afinal, sua bravura e disciplina também o fizeram subir rapidamente de posto, tornando-se um oficial de alta patente. Mas dentro daquele jovem guerreiro ardia uma fé muito maior, um amor incondicional a Jesus Cristo, e isso guiava ele a cada passo. A gente tem que lembrar que naquela época ser cristão era perigoso. O Império Romano perseguia veementemente aqueles que seguiam a Jesus. Então, imagina o medo e a angústia que ele vivia. E mesmo assim, São Jorge não se escondeu e nunca negou sua fé. Em 303 d.C., o imperador Diocleciano ordenou uma perseguição brutal contra os cristãos. E foi nesse momento de trevas, de injustiça, que a coragem de São Jorge brilhou mais forte ainda. Ao ver seus irmãos de fé sendo brutalmente perseguidos, ele não se calou. Ele se manifestou publicamente com toda a força de sua fé. Eu sou cristão e jamais abandonarei a Cristo. Imagine a coragem que ele precisou ter. A fé que o movia a ponto de desafiar o próprio imperador. Por essa declaração de fé, São Jorge foi preso e injustamente acusado e submetido a torturas cruéis pensadas para quebrar sua fé. Em um calabouço escuro e frio, ele foi submetido a suplícios inimagináveis. Chicotes cortavam a sua carne, o fogo queimava sua pele, correntes pesadas o imobilizavam. A dor era excruciante, a ponto de qualquer um ceder. Mas, para a surpresa dos seus algozes, São Jorge não se rendia. A cada tortura sua fé se fortalecia, seu olhar se elevava aos céus e a sua oração se intensificava. A fé era a armadura invisível que o protegia, a força divina que o sustentava em meio ao sofrimento, e ele era inabalável como uma rocha firme em meio à tempestade. E assim, no dia 23 de abril, São Jorge entregou sua vida, não por impulsão, mas por amor a Cristo, um sacrifício supremo que o transformou em um mártir, um exemplo de fé para todos nós. Mas então, de onde surge a lenda do dragão? Essa história que encanta crianças e adultos há séculos. E por que um dragão? O que essa história quer nos ensinar? Existe uma história medieval que diz que existia uma cidade aterrorizada por um dragão terrível, que exigia até sacrifícios humanos. A cada dia um jovem era oferecido à fera, para saciar a sua fome e evitar a destruição da cidade. Até que um dia chegou o momento da filha do rei ser a escolhida. A princesa, desesperada, já se preparava para o sacrifício.
quando de repente surge São Jorge, montado em seu cavalo branco, com sua armadura brilhante e sua lança afiada. Sem hesitar, São Jorge enfrenta o dragão feroz. E a batalha é épica, aterrorizante. Mas com a força de sua fé e a proteção divina, São Jorge crava sua lança no dragão, derrotando-o e salvando a princesa e toda a cidade do terror do dragão. Agradecidos e impressionados com a coragem do poder de São Jorge, os habitantes da cidade se converteram ao cristianismo. E agora que você ouviu essa história, vamos juntos refletir sobre ela. O dragão, meus amigos, não é um monstro de carne e osso. Ele representa todo o mal que existe no mundo. O pecado, a injustiça, o sofrimento, as tentações que nos afastam de Deus. E São Jorge, com sua lança, simboliza a força da fé, a coragem de enfrentar o mal e a vitória do bem sobre as trevas. E aqueles dragões de lenda que nos assustam tanto. Entenda, eles ganham outras formas em nossa vida real. O dragão pode ser a doença que nos abate, o desemprego que nos desespera, a tristeza que invade a alma, o medo que nos paralisa e a culpa que nos corrói por dentro. São tantos os dragões que tentam nos devorar. E assim como a cidade da lenda, muitas vezes nos sentimos aterrorizados, impotentes e sem saber como lutar. Mas a história de São Jorge nos traz uma mensagem poderosa. Nós não estamos sozinhos nessa batalha. Assim como ele enfrentou o dragão com coragem e fé, nós também podemos vencer os nossos próprios dragões com a ajuda de Deus e a intercessão de São Jorge. A lança de São Jorge que derrota o dragão é como a nossa fé que nos dá força para superar os obstáculos, para encontrar luz na escuridão e para transformar o medo em esperança. Por um momento, pense agora. Quais são os dragões que você está enfrentando hoje? Quais os medos que te paralisam? Quais são as dificuldades que parecem te vencer? Lembre-se de São Jorge, do seu exemplo de coragem e fé. Peça sua intercessão. Confie na força de Deus e lute com todas as suas forças para vencer seus dragões, um de cada vez. E é por isso, por causa dessa história, dessa lenda, dessa metáfora com as nossas vidas, que São Jorge segue sendo tão venerado até os dias de hoje. São Jorge é um dos santos mais populares do cristianismo, venerado por católicos, ortodoxos e até em religiões afro-brasileiras. Ele é padroeiro de vários países, como a Inglaterra, Geórgia e Portugal, além de cidades como Barcelona e Moscou. No Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, sua devoção é imensa. E essa devoção se explica pela força de seu exemplo, pela imagem do guerreiro e protetor. São Jorge é o padroeiro dos guerreiros, sim, daqueles que lutam batalhas físicas, como os policiais e militares. Mas principalmente, ele é o protetor de todos nós que travamos batalhas diárias, batalhas contra as enfermidades, contra o desemprego, contra a tristeza, contra a falta de fé. Ele nos entende, ele nos ampara e ele nos dá força para seguir em frente. E essa devoção a São Jorge que nos une tantas pessoas de tantas diferentes religiões é um sinal da força de sua mensagem, da universalidade do seu exemplo de fé e coragem. São Jorge é um santo que fala ao coração de todos, que nos inspira a sermos melhores e a lutarmos pelo bem e, claro, a nunca perdermos a esperança. E agora, em silêncio e com o coração aberto, vamos nos conectar com São Jorge em oração. Por isso eu te peço, feche os olhos, respire fundo e sinta a presença protetora desse santo guerreiro que está pronto para te ajudar.
Vamos rezar com fé e devoção a oração de São Jorge para proteção. São Jorge, cavaleiro corajoso e fiel servo de Deus, interceda por mim em minhas batalhas diárias. Proteja-me contra inimigos visíveis e invisíveis. Guie meus passos no caminho da fé e da justiça. Com a tua espada, corta todo o mal que tentar se aproximar de mim. Amém. Que essa poderosa oração de São Jorge agora ecoe em seu coração, te fortalecendo, te protegendo, te guiando em todos os momentos que você precisar. Lembre-se sempre, você não está sozinho em suas batalhas. São Jorge está ao seu lado, com sua espada de fé, pronto para te defender rumo à vitória. Confie, tenha fé e siga em frente com coragem. Que a bênção de São Jorge te acompanhe. E por fim, aqui nesse canal, acreditamos que a fé e a mensagem de esperança pode transformar o mundo. A história de São Jorge é a prova disso. E se você compartilha desse propósito, se você quer nos ajudar a espalhar a palavra de Deus e alcançar cada vez mais pessoas, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Juntos podemos fazer a diferença. Clique agora em inscrever-se para receber conteúdos diários que irão fortalecer a sua fé. Que São Jorge te abençoe e te proteja sempre. Até o próximo vídeo da nossa série História de Cada Santo. Até mais!